E aí, pessoal, você já parou para pensar qual será a principal contratação de Marcelo Marques na próxima gestão do Grêmio? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre negócios, sobre finanças, sobre necessidades. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, agora mais ágil, para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, tem uma continha para pagar na hora errada aí que surgiu e tem FGTS parado. No link da descrição você conversa com a equipe da Mais Ágil e ali, sem burocracia, você tem na sua conta essa possibilidade. Tem FGTS parado? Mais Ágil resolve para você. Gente, você já parou para pensar quanto custa um grande jogador no futebol europeu? Você sabia que Roger Guedes custa praticamente 5 milhões de reais por mês? Que Lewandowski, que botaram com a camisa do Grêmio, custa entre 15 e 25 milhões de dólares por ano? Que o próprio Otávio, que estava sendo citado aí, ganha também 15 milhões de dólares por ano. E aí eu vejo pessoas falando, a contratação que o Grêmio precisa fazer é a do fulano de tal. Conversando com as pessoas e tentando entender um pouco qual será o caminho do Grêmio, um Grêmio que quer escapar da venda, o Grêmio que quer trabalhar para não ser vendido, o que pode evoluir no Grêmio é exatamente pensar em não vender. A maior contratação que o Marcelo Marques poderá fazer ao Grêmio é organizar a gestão do Grêmio para que o Grêmio não precise vender a todo custo um jogador da sua estrutura de base. Gustavinho foi vendido por pouco mais de 12 milhões de dólares. Todo ele. Não por ano. Todo ele. Imaginem o Gustavinho hoje jogando pelo lado esquerdo no lugar do Amuso. O Grêmio gastou mais com Amuso, com Camilo, com João Lucas, com Mike, com jogadores desse quilate do que recebeu por Gustavinho. E aí é que está o centro da conversa. A maior contratação possível é não precisar torrar o Gabriel Mack. A melhor contratação possível é montar uma estrutura para que tu possa ter João Borne, que tu possa receber Riquelme com o tempo, que tu possa ter Alisson por 2 ou 3 anos, que tu possa amanhã ou depois poder receber o Menegon, que tu tenha o Benjamin com espaço para que ele jogue ali e tu não precise fazer com ele, com 5 milhões de dólares, o pagamento do salário dos jogadores frágeis que tu contrata. O Grêmio precisa ter o Marcos Rocha, o Grêmio precisa ter o William. Você já parou para pensar que os grandes nomes desse time não foram contratados? Eles vieram pelo salário. Os contratados foram mal contratados. Os que tiveram investimento não foram os jogadores das soluções. Pega os principais líderes do grupo, todos eles vieram pelo salário. E é em cima dessa realidade que tudo se movimenta. Se engana quem pensa que a função de um gestor é saber contratar. Não. A principal função de um gestor do Grêmio hoje é saber não vender. O Grêmio foi a 21 milhões de folha de pagamento. O Grêmio de hoje não pode ter 21 milhões de folha de pagamento. E aí?
É como tu contratar na tua casa uma coisa que tu não pode pagar. Esse é o resultado da gestão hoje. O Grêmio tem uma folha de pagamento que a sua estrutura financeira não pode pagar. Não tem faturamento para pagar. Como faço para pagar? Vende ativo a baixo valor, quase que correndo para pagar. E ainda está terminando a gestão demitindo todo mundo. Em nome do quê? Quando o Grêmio se propõe a mudar a sua estrutura de negócios e de gestão, ela precisa, antes de qualquer coisa, saber quanto pode gastar. A partir daí, se organizar e gastar o que pode. A partir daí, não torrar os seus ativos. Este é o negócio. Porque senão vira o Inter. Porque senão vira o Botafogo. Porque senão vira o Vasco. Clubes que a todo momento investiam em ganhar campeonatos. E assim que não ganhavam, iam investindo mais. E assim que não ganhavam, iam investindo mais. Até que, opa, não dá. Assim não dá. Não vamos cair nessa história. Torcedor do Grêmio tem que ter consciência disso. Torcedor do Grêmio tem que entender o valor disso. Marcelo Marques chega não para contratar, e sim para não vender. É para isso que ele chega. Porque se chegar para contratar, daqui a 3 anos está quebrado o Grêmio de novo. Porque sai o Marcelo Marques que tem dinheiro e vai entrar a estrutura do clube, que não vai terminar quando o Marcelo Marques sair. O Grêmio vai seguir. Então, agora é a hora de ensinar. Grêmio, só pode gastar 2. E não usa o teu ativo para pagar 4. Usa o teu ativo para fazer melhor os 2. É isso. Imagina tu tirar das 50 contratações dessa gestão, metade delas. Quanto se gastou com metade? Escolhe os piores jogadores, os mais baratos e os piores. Escolhe e tira. Não fizeram nenhum resultado esportivo. Nenhum. 0 resultado esportivo. Agora coloca isso em dinheiro nas finanças do Grêmio hoje. Tu não teria vendido o Cuiabano, tu não teria vendido o Guga, tu não teria vendido o Gustavinho, tu não teria vendido o Bitelo, e tu estaria muito mais forte dentro do campo. É claro que muitas vezes os próprios jogadores querem sair e forçam para sair, mas bota o preço para sair. Como o Flamengo está fazendo. Imagina o nosso time hoje. Hoje, o Grêmio com Volpe, com Marcos Rocha, com Noriega, com Kahneman, com Marlon, Cuejar, Arthur, Bitelo, o William, Gustavinho e Carlos Vinícius. Nós estaríamos brigando para não cair? E vocês sabem qual é a diferença desses jogadores aqui? O Marlon custou dinheiro. O Kahneman foi contratado em 16. O Noriega foi contratado por 1.800.000. O Marcos Rocha veio de graça. O Cuejar veio de graça. De graça não, né? Salários altos. Mas o Arthur de graça. O Bitelo base. O Gustavinho base. O William de graça e o Carlos Vinícius de graça. É isso. É isso. Ou acordam, ou vão ficar pedindo. Aí Marcelo vai lá e paga. Marcelo vai lá e paga. Se o Marcelo for um cheque, como estão querendo que ele seja, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. A hora de gestão, a hora é de entregar para o futebol o que o futebol pode te dar. O que o futebol nesse momento tem para fazer?
O futebol, ele precisa ter organização e estrutura. E principalmente responsabilidade. Essa janela, 5 milhões a mais a folha de pagamento. E foi nessa janela que o Grêmio arrumou jogador. O Grêmio está a 6 janelas contratando, gastando estúpidos valores. Estúpidos. Inflacionando estupidamente o clube. Vocês já pararam para pensar quanto custou o Iturbe? O JP Galvão? O Gemerson? Já pararam para pensar? Essa é a nossa realidade, nós temos que atacar. A principal contratação de Marcelo Marques, esqueçam o dinheiro, é não vender, não é comprar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.